Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. E agora eu criei aqui uma mini estrutura aqui HTML para a gente fazer uma navegação entre tags, para a gente ir, enfim, navegando entre várias divs, entre vários elementos, e você ir aprendendo a fazer esse circulado, essa navegação entre elementos, tá bom? Então, a gente tem aqui uma div com a classe site, que dentro dela tem todas as outras. Então, dentro dela tem a div topo, conteúdo e rodapé. Dentro da div topo tem a div subtopo. Dentro da div subtopo tem um span com classe filha, por exemplo. Tá? Então, como é que eu faço essas seleções aqui? Aqui eu não vai aparecer nenhum conteúdo, então a gente vai trabalhar mais aqui no console, tá? Então, se eu seleciono a filha, por exemplo, está aqui selecionada. Só que eu quero, a partir da seleção da filha, que é essa aqui, eu quero selecionar a minha div subtopo. Então, como é que eu faço para fazer isso? Eu vou selecionar a filha, ou então vamos supor assim, vamos dizer que essa tag não tem uma identificação. Então, não tem como selecionar ela, já que eu tenho infinitas divs aqui dentro da minha página, né? Então, se eu der um div aqui, ó, ele vai selecionar tudo, né? Então, beleza. Como é que eu faço então para selecionar essa aqui, esse elemento em particular? Eu seleciono o filha, então eu venho para cá, ó, e seleciono o filha, e a partir do filha eu dou um parent, ou seja, eu vou dar um pulo para trás, ou seja, eu vou selecionar o elemento que está antes desse filha. Quando eu digo antes, ó, se eu dar um parent, ele vai selecionar aquela minha div sem identificação, ok? Só que, deixa eu adicionar só um outro span aqui, com irmão, por exemplo. Tá? Então temos aqui esse span, temos esse span e temos a nossa div aqui. Eu quero selecionar essa div aqui, então, ok? Então assim eu seleciono o filha e do filha eu dou um parent e ele vai vir para a minha div, tá? Se eu der um parent novamente, ele vai vir para o topo. Então vamos testar isso na prática? Então, atualizar. Então a gente seleciona filha, por exemplo, e tá aqui ela, eu vou dar um parent, ele vai vir para a div. Se eu der um outro parent, ou seja, parent.parent, ele vai vir para o topo. Se eu der um outro parent, ele vai vir para site. Tá? Então, dessa forma é como eu vou navegando entre tags. Né? Vamos fazer o processo contrário? Vamos vir de site e chegar lá em filha. Eu tenho várias formas de selecionar o filha, já que ela é fácil de selecionar. Uma é só botando filha, vai selecionar. Outra é vindo para site e dentro de site procurando filha, também vai funcionar. Outra é site, aí procuro topo, de topo procuro subtopo, não, subtopo não existe mais, né, que eu tirei. E de topo eu venho para filha diretamente, também vai selecionar. Ou seja, eu fui entrando de elementos em elementos, até chegar no elemento que eu quero. Tá? Ou se ele é fácil de identificar, eu já vou direto para ele. Ok? Então, por exemplo, a gente tem aqui nosso elemento conteúdo. E eu quero de conteúdo selecionar o elemento site. Ou seja, vamos tirar essa classe dele aqui. Então ele não está difícil de selecionar ele, né? Tem uma forma que é eu selecionar o body e pegar a primeira div que eu encontrar. É uma das formas. Então, por exemplo, se eu selecionar div, ele vai pegar todas, né? Se eu selecionar body e de body eu der um find div, e aí eu faço aqui, venho eq 0, ele vai selecionar, ele vai vir, ó, seleciona o body, que é todo o site, né? Depois ele vai procurar div e ele vai pegar a primeira. Ou simplesmente posso pegar a div e a primeira. Ele vai selecionar.
Isso é uma das formas, né? Que no caso aqui foi a mais óbvia que eu achei. Mas se não tiver como fazer dessa forma, você pode, por exemplo, vir para conteúdo. Eu estou vindo aqui de vários cantos diferentes para você ver que, independente de onde eu estiver no meu jQuery, eu consigo navegar até a div que eu quero, tá? Então, vamos lá. A gente vai para conteúdo. De conteúdo, eu quero chegar na div py, né? Nessa div aqui. Eu simplesmente dou um conteúdo.parent. E aí ele vem voltar. Ele vai voltar para o py direto de conteúdo, que é a div geral. Ok? Então, por exemplo, vamos botar aqui agora subtopo, como tinha. Vamos botar aqui site. E vamos supor que eu estou selecionado em irmão. Eu estou com o irmão selecionado por algum motivo. Por alguma forma eu consegui chegar em irmão selecionado. E agora eu quero selecionar todo o topo do meu site. Mas eu não sei quantas divs tem entre o irmão e o topo. Aqui no caso a gente sabe que tem uma porque a gente está vendo, né? Mas, por exemplo, vamos supor que é uma estrutura que veio por Ajax e foi adicionada, ou enfim, várias adições foram feitas no sistema e eu não sei mais qual a distância entre estar em irmão e chegar em topo. Nesse caso, eu só daria um parent e outro parent. Ele chegava em topo. Mas se, por exemplo, uma estrutura tem uma outra div aqui no meio, entre essa e essa foi adicionada uma outra qualquer, e ela está englobando aqui o processo, ou seja, para eu chegar em topo agora, eu tenho que fazer parent, 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 em vez de só parent, parent. Certo? Então, qual é a forma mais segura de eu conseguir achar essa div aqui topo? Lembrando que eu estou com o irmão selecionado. Então, ó, irmão está aqui selecionado. E como é que eu faço para achar a classe topo? Eu simplesmente uso uma função do jQuery chamada closest, que em inglês quer dizer ache a div, o elemento mais perto desse que eu estou aqui. No caso, eu estou em irmão e eu quero procurar o elemento de classe topo que estiver mais perto. Então, eu venho aqui, dou um Enter e ó, ele achou o topo. Ok? Então, eu estou em irmão e vou procurar o topo, mas eu não sei quantas vezes eu tenho que voltar, que dá parent, enfim. Então, eu seleciono o irmão e dou um closest, e ele vai voltar quantas vezes forem necessárias, o próprio jQuery vai fazer essa busca e vai chegar em topo. Ok? Agora, uma outra situação que o pessoal acaba chegando nessa situação e não sabe resolver. Eu estou com o irmão e eu quero selecionar conteúdo. Como é que eu faço? Ó, vamos tentar com closest. Ele não vai funcionar. Por quê? Deixa eu dar um F5, né? Eu estou aqui com o irmão selecionado e eu vou selecionar closest. E eu vou botar aqui ponto conteúdo. Ó, ele não vai achar nada. Por que ele não achou nada? Por quê? Irmão não tem nenhuma relação com a div conteúdo. Ou seja, dentro de irmão não tem nenhuma div que eu possa achar um conteúdo, então ele não vai achar com closest. Se eu sair voltando irmão, de irmão eu volto para subtopo, para qualquer, para topo, para site, eu não vou encontrar voltando nenhuma classe do tipo conteúdo. Eu só vou encontrar se eu de irmão voltar para site e de site eu procurar conteúdo. Aí eu acho. Então, o processo é o seguinte, eu vou daqui para cá, que é o meu direto, né? Diretamente daqui eu posso vir para cá. E daqui eu procuro conteúdo. Então a resposta para quando você está num elemento e você quer chegar num elemento que está fora do meu contexto aqui, né? O conteúdo está fora do contexto de irmão. Então eu subo, ou seja, eu volto para divs maiores, para divs que englobam mais conteúdo, e quando eu chego na determinada div que engloba mais conteúdo, eu vou e consigo achar o conteúdo. Então, olha só que legal. Estamos com irmãos selecionados, né? Ó, irmão selecionado. Então eu vou dar um closest para .site, que é lá a div que vai englobar todo o meu site.
Tá? Estou com o irmão selecionado, vou selecionar site, selecionei, e agora, closest site, find ponto conteúdo. Agora sim eu acho. Então, eu comecei com o irmão e consegui achar o conteúdo. Ok? É só questão de você usar a lógica e você saber se você tem como voltar diretamente e achar, ou se você tem que voltar para uma tag, para um elemento que englobe mais, para eu poder, a partir dele, entrar nele e achar conteúdo. Ok? Deu para entender a lógica por trás disso? Então eu venho de irmão para site, que é o que engloba tudo, e aqui eu acho conteúdo. Se eu vim de irmão para topo, eu não consigo achar conteúdo, tá? Porque topo também não faz parte do contexto de conteúdo. Não é antes nem depois de conteúdo, tá? Só na ordem aqui das divs, mas isso não importa. Então se eu vim aqui, ó, irmão, closest, topo. Selecionei topo. Se eu dar um find conteúdo, ele não vai achar. Lembrando que o find, ele só vai para dentro, tá? Então, se eu estou em site, eu consigo achar qualquer um desses elementos. Se eu estou em topo, eu consigo achar qualquer um desses elementos com o find. Se eu estou em topo e eu der um find site, por exemplo, eu não vou achar. Eu só vou achar se eu der ou um parent ou se eu der um closest, tá? Então, qual é a minha dica pessoal? Nunca use parent, só se você tiver certeza que o elemento está exatamente antes. Caso contrário, sempre escolhe closest, porque ele vai lá no ponto certo, tá? Se houver qualquer alteração no HTML, por exemplo, vamos fazer uma alteração em tempo real? Temos aqui, deixa eu tirar esse irmão. Temos aqui, site, topo, qualquer, subtopo e filha, tá? Então vamos adicionar uma nova camada entre subtopo e filha. Como é que eu faço? Eu simplesmente altero o subtopo, né? Então eu posso fazer assim, ó. Da F5, temos aqui, ó, site, topo, qualquer, subtopo e filha. Então vamos aqui em subtopo, é ele mesmo, né, o direto? Isso, subtopo. Vamos aqui em subtopo e a gente vai alterar o HTML dele. Simples assim. E aqui a gente vai usar, por exemplo, uma div classe subtopo. E dentro dessa div a gente vai botar o filha. Ok? Então, ó, se eu vim aqui em Elements, então tem, ó, site, topo, qualquer, subtopo, subtopo e filha. Então eu já alterei a ordem das coisas aqui. Se eu der um filha parent, ele não vai selecionar mais subtopo. Ele vai selecionar, ó, essa div. Ok? Então, se eu quiser voltar para topo e eu não tenho certeza absoluta que subtopo está antes, então, ó, closest.subtopo. E aí eu acho. Ok? Independente dele estar diretamente antes ou algumas camadas para cima, eu vou achar com o closest. Tá? E o closest, ele vai tanto para cima quanto para baixo. Então, se eu tenho o topo aqui, por exemplo, ó, topo e quero achar o filha, eu posso dar um closest filha. Na verdade ele não vai achar. O closest só vai para trás, tá? Topo, se eu quero achar para dentro, eu uso find, como eu já te ensinei. Se eu quero achar para trás, para cima, na verdade, né? Eu uso o closest, tá? Então, esses são os usos e é assim que você navega entre elementos. Tá bom? Então, sabendo isso, você já consegue navegar todo um site, independente do tamanho dele, você já consegue ir div em div e achar as divs que você quiser achar, para fazer as alterações que você quer fazer. Tá bom? Então, isso não funciona apenas com classe, tá? Qualquer tipo de seleção daquelas que a gente fez funciona do mesmo jeito. Classe ID, nome de tag, com aquele EQ, da forma que você quiser fazer a seleção, funciona em todos os tipos que eu te falei, no parent, no closest, no find, em todos eles, tá? Então assim que você navega entre tags. Então vamos lá para a nossa próxima aula.